Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Reis 2. Vamos começar lendo o 6, o 9 e o 10. Vai falar assim. E Elias lhe disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram ambos. O 9. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E ele disse, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E ele disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não vires, não se fará. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que quando Elias ia ser tomado, né, pelo Senhor, Eliseu estava ali, né, juntamente com ele a todo tempo. E a palavra do Senhor vai falar que Elias, né, era só falando, Eliseu, fica-te aqui, né, que o Senhor, primeiro o Senhor enviou ele até Betel, depois o Senhor enviou ele até Jericó e depois o Senhor enviou ele até o Jordão. E a palavra do Senhor vai falar que Elias sempre pedindo, né, para que Eliseu ficasse. Que o Senhor estava enviando ele, né, àqueles lugares, mas Eliseu era perseverante. E através dessa palavra que eu já começo falando aqui, né, o Senhor já começa falando conosco através, né, dessa palavra. Que a nossa determinação é quem vai ditar o tamanho do nosso milagre. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Eliseu, ele não deixou Elias nem um só minuto, até que o Senhor, né, o levou, o tomou para si. E a palavra do Senhor vai falar que quando estava perto, né, de Elias ser tomado pelo Senhor, ele falou para Eliseu, né, pede-me agora o que queres, antes que o Senhor, né, me leve de ti. E a palavra do Senhor vai falar que Eliseu, ali ele pediu, né, porção dobrada do Espírito, né, de Elias. Ele não se contentou só com o que Elias tinha, mas ele pediu em dobro o que Elias tinha sobre a vida dele. E através dessa palavra o Senhor já começa falando conosco também. Será que você, né, tem capacidade, como é que fala, de administrar, né, o que você tem pedido ao Senhor? Irmãos, muitas vezes pedimos, né, algo ao Senhor que não estamos preparados, né, para aquilo que estamos pedindo ao Senhor. E o Senhor nos conhece melhor que nós mesmos. A palavra do Senhor vai falar que Eliseu ali, quando ele pediu, né, porção dobrada do espírito de Elias, ele estava preparado. E a palavra do Senhor vai falar que ele estava preparado. Por quê? Porque Elias falou para ele, dura coisa me pedistes, mas eu vou fazer uma prova contigo. Se quando o Senhor me tomar de ti, você vê, o Senhor permitir, né, com que você veja, te será dado isso aí que você está pedindo. E a palavra do Senhor vai falar que assim aconteceu. Quando eles iam, né, conversando, andando e conversando, a palavra do Senhor vai falar que ali, né, Elias foi tomado dele. E ele ali observou, ele viu o que aconteceu ali, né, com Elias. A palavra do Senhor vai falar, né, que aquele carro de fogo ali o separou e Elias subiu, né, no redemoinho para o céu. E Eliseu viu, ele contemplou essa visão. E ali foi como se o Senhor estivesse falando, você pode ter porção dobrada, você está preparado. Até porque se você não estivesse preparado, eu não ia permitir com que você visse, você não ia ter porção dobrada. Mas como o Senhor permitiu, ali foi uma confirmação do Senhor, falando para ele, eu fiz uma prova contigo e você passou nessa prova. Você está pronto, você está preparado. Irmãos, eu não sei o que você tem pedido, né, ao Senhor,
ou o que você tem buscado do Senhor. Mas através dessa palavra o Senhor fala conosco. Será que estamos preparados, né, para o que estamos pedindo ao Senhor? Tem vezes que tem coisas que o Senhor até quer nos dar, mas muitas vezes não nos esforçamos, né, para buscar mais do Senhor, para pedir ao Senhor que nos prepare, né, para que quando alcançarmos, né, do Senhor o que estamos pedindo, não nos perder. A palavra do Senhor vai falar que Eliseu ali, né, ele recebeu porção dobrada, porque ele viu Elias sendo levado, né, pelo Senhor. Ele contemplou e ali foi o Senhor falando. Você foi aprovado. E tem coisas que pedimos ao Senhor que o Senhor vai nos provar para ver se verdadeiramente nós temos capacidade ou não de receber. E aqui, irmãos, no 12 vai falar assim: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou, e parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que dele caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e dividiram-se para uma banda e para outra, e Eliseu passou ali em seco, igual ele passou, né, juntamente com Elias. Então, irmãos, o Senhor, quando ele nos aprova, né, ele nos dá sinal, né? Assim como o Senhor deu sinal aqui a Eliseu. Eliseu, ele viu, né, Elias sendo levado, e ali ele clamou, né, ao Senhor. E aí ele pegou, né, aquela capa ali de Elias, e ele fez ali grandes coisas também. Não só Elias foi usado, né, pelo Senhor, mas Eliseu foi usado tremendamente pelo Senhor. Porque Eliseu buscava do Senhor verdadeiramente. Você vê que a todo tempo ele estava ao pé, né, de Elias, aprendendo ali com o seu mestre, né, buscando a conhecer cada vez mais e mais do Senhor, né, através de Elias. E o Senhor está falando conosco através dessa palavra. Você tem pedido, né, coisas ao Senhor, mas será que você tem se doado, buscado do Senhor assim, né, como Eliseu? Eliseu, ele não abandonava Elias um minuto. Elias falava: eu vou em tal lugar. Ele fala: eu vou contigo. Eu vou em tal lugar, eu vou contigo. Aprendendo sempre do Senhor. Ele queria estar sempre perto do seu Senhor. Aprendendo do Senhor dele a todo momento. E o Senhor está falando: será que nós temos nos esforçado, né, para aprender do Senhor, para buscar do Senhor, para que quando o Senhor nos aprovar, né, nós não venhamos nos perder. Porque tem coisas, né, que pedimos ao Senhor, que se não estivermos, né, ligados, né, no Senhor, se não estivermos ali inteiramente com o coração, né, no Senhor, nos perdemos, deixamos com que suba para a mente, né, para a cabeça, e o Senhor não quer nos perder. E através dessa palavra o Senhor está falando, ele não vai nos dar nada que nós não tenhamos capacidade, né, de suportar. Aqui ele aprovou Eliseu, e ele aprovou porque ele permitiu com que Eliseu visse Elias sendo subindo, com que ele visse Elias subindo ao céu, e Elias falou para ele que ele tinha pedido, né, dura coisa, ele pediu porção dobrada, irmãos. Ele não se contentou só em ter o espírito de Elias, não. Ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. Então ele sabia o que ele queria, né? E o Senhor ali o concedeu. O Senhor permitiu com que ele visse e concedeu. E o Senhor está falando: pedimos muitas coisas, mas temos que estar preparados, prontos também, para quando o Senhor nos entregar, para que não venhamos nos perder. Amém, irmãos? Então o Senhor fala poderosamente, né? E a palavra do Senhor também vai falar, né, que antes de Elias ser tomado, os filhos dos profetas, né, meio que zombava ali de Eliseu, falando: hoje o Senhor vai tomar, né, o teu Senhor de ti.
Aí ele ia de novo com Elias em outro canto e os filhos dos profetas continuavam, né? Um meio que zombando. Hoje o Senhor, né, vai tirar o teu Senhor de ti. Mas a palavra do Senhor vai falar que ali, né, quando eles viram o que Eliseu fez, né, com Elias, eles viram ali quando Eliseu abriu, né, o Jordão e passou ali, como Elias fez, eles podem ver que o Senhor verdadeiramente era na vida de Eliseu, assim como era na vida de Elias. E o Senhor, né, vai mostrar para pessoas, né, que tem duvidado que você é do Senhor, que você verdadeiramente é servo e serva do Senhor. O Senhor vai mostrar que verdadeiramente o Senhor é com você. Mas para isso você tem que verdadeiramente buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. Buscar mais e mais do Senhor, não se contentar, né, com pouco, com raso. Aqui através dessa palavra a gente podemos ver que Eliseu ele não se contentou com pouco não do Senhor, ele quis mais e mais do Senhor. Que venhamos ser assim como Eliseu, né? Querer mais e mais intimidade, mais e mais busca, né, do nosso Deus, buscar a cada dia mais e mais o nosso Deus. E aqui, irmãos, no 15 vai falar assim: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, perdão, pulei aqui, o 14, deixa eu ler de novo. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e dividiram-se de uma banda para outra, e Eliseu passou. E vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e prostraram-se diante dele em terra. O Senhor, né, mostrou, né, que verdadeiramente, né, o Senhor agora era com Eliseu, né, como foi com Elias. Elias foi tomado, né, foi levado aos céus, mas o Espírito do Senhor repousou ali sobre Elias e o Senhor mostrou ali aqueles filhos, né, dos profetas viram grandes coisas, né, que Elias fez ali também, juntamente, né, com a capa, né, de Elias ali. Ele lançou também aquela capa e ele fez igual a Elias. Então, irmãos, não se preocupe se tem alguém, né, duvidando, se tem alguém zombando, né, da sua fé, duvidando que o Senhor é na sua vida. Porque quando você verdadeiramente, né, tem intimidade com o Senhor, quando você verdadeiramente busca a face do Senhor, o Senhor não lhe deixa envergonhada. Mas o Senhor mostra que verdadeiramente Ele é na sua vida. E se você for uma pessoa, né, que busca a face do Senhor, que busca do Senhor cada vez mais e mais e conhecer do Senhor, o Senhor não vai lhe deixar envergonhado. O Senhor vai mostrar que Ele verdadeiramente é na sua vida. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque o Senhor é o Deus que fala, meu Pai, através da sua palavra. Pai, continua falando conosco, cada vez mais e mais, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento da tua palavra. Oh Pai, gratidão, gratidão, porque o Senhor nos escolheu, ainda que pessoas duvidem, ainda que pessoas não dão crédito, que o Senhor é na nossa vida, mas o Senhor é quem mostra que o Senhor é conosco, que nós cremos que o Senhor há de mostrar que o Senhor é conosco. Pai, gratidão por tudo, por mais um dia de vida, de saúde na tua presença, gratidão pela família, pela saúde. Pai, desde já também quero te pedir, quando essa palavra chegar, eu sempre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, com restauração, e que o Senhor venha estar suprindo toda a necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.